cuja experiência registra-se no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, dos versículos 46 a 52, quando lhes mandavam calar e pensavam diminuir-lhe a esperança, mais alto ele gritava. E em meio ao barulho da multidão, os ouvidos do Salvador atenta para o seu clamor e diz: trazei-o. É dessa forma, amados irmãos, que Deus age conosco. Ele jamais abandona eu e você. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29, o apóstolo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para Jesus, aleluia. as sábias. E Deus escolheu as Glória coisas a Deus. fracas deste mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Glória a Deus. É o que chamamos de paradoxo de Deus. Não somos os melhores, mas Ele nos escolheu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No Antigo Testamento, no livro de Êxodo 25, revela-se uma das mais belas escolhas de Deus, no versículo de número 10, quando o Senhor Jeová diz ao seu servo Moisés: farás para mim uma arca de madeira de acácia. Dentre todos os utensílios do santuário, a arca destacava-se por ser o maior símbolo material da presença de Deus. No interior da mesma permaneciam as tábuas da lei mosaica, a vara florescente de Arão, bem como um vaso com a amostra do maná para testemunho às gerações posteriores. Mas o que nos chama a atenção é o material que o Senhor escolheu para a confecção da arca, madeira de acácia. Na ótica humana, ela seria uma escolha equivocada, por ser muito dura, tortuosa e cheia de nozes. A madeira de acácia era tão escabrosa que o Senhor diz a Moisés, no capítulo 31, e os versículos 2 e 5 de Êxodo: eu mesmo escolhi a Bezaliel e o enchi do Espírito Santo para trabalhar em madeira. A obra que Deus desejava na madeira de acácia era tão gloriosa que não bastava ao escolhido a arte de esculpir. Era-lhe necessária a plenitude do Espírito Santo. Note-se, entretanto, no capítulo de número 40, versículo 38, 34 de Êxodo, que no dia da inauguração do santuário, a glória de Deus desceu sobre a tenda e o Senhor habitou no meio do seu povo. Amados irmãos, o que nos felicita é de visualizarmos na madeira de acácia a nossa própria vida desfacelada e defeituosa. Somos a madeira de acácia, mas o Espírito de Deus habita em nós. Somos o seu santuário. O apóstolo São Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Efésios, capítulo de número 2, e os versículos 22, ele disse que Deus escolheu as coisas loucas, que nós somos a madeira de acácia. Então, amados irmãos, nesse texto, nós vemos o quanto o salmista, ele sofreu, ele foi rejeitado, mas não deixou Jesus por nada. Encontramos aqui nesse texto exemplos vívidos de Deus, escolhendo vasos quebrados para si e nele sendo exaltado, contrariando a primícia da inutilidade do vaso fragmentado. E o primeiro exemplo, e talvez mais conhecido, consta aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, quando o Senhor diz ao profeta no versículo de número 2: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O profeta diz nos versículos seguintes: desci, pois conforme o Senhor me ordenara, e eis que o oleiro estava ocupado com a sua obra sobre as rodas.
como o vaso que ele fazia quebrou-se na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso. Glória a Me Deus. pareceu bem aos seus olhos Aleluia, fazer. Jesus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Aleluia. Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Glória a ó casa Deus. de Israel. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, o texto em apreço consiste numa alegoria de Deus quanto ao povo de Israel, por causa da sua impenitência. O Senhor compara o seu povo como barro na mão do oleiro, a quem ele pode modelar segundo o seu querer. O profeta viu a obra na mão do oleiro, que depois de concluída quebrou, e este então refez segundo pareceu bem aos seus olhos. Se o barro falasse, protestaria quando separado do solo pelo oleiro. Se pudesse emitir